crença número 1. Ambição é uma coisa ruim. Mulheres de alta performance que buscam ascensão são rotineiramente criticadas como sendo ambiciosas demais. O que significa ambiciosas demais? Parece significar que qualquer mulher que é ambiciosa é imprópria, exagerada, interessada em si mesma, ou seja, egoísta, e pode ser não confiável. Os homens são frequentemente descritos como ambiciosos e, é claro, raramente com um qualificador negativo também. Na verdade, o seu qualificador ele é muito positivo. É como se fosse um estímulo de poder, de força, de coragem. O homem ambicioso é sinal que ele vai chegar no topo. O lado negativo e pejorativo parece ser reservado só para mulheres ambiciosas. A psiquiatra Annie Fels, que trabalha com algumas das mulheres top de Nova York em finanças de direito, em seu livro Necessary Dreams, Ambition in Women and Changing Lives, ela pergunta às suas clientes que associações vêm em mente quando pensam em mulheres ambiciosas. E o resultado foi egoístas, autoengrandecimento, manipuladoras, não confiáveis, interesseiras. E elas não só definiram ambição como sendo algo ruim, como insistiram que não eram ambiciosas de forma alguma. Em um dos seus casos, Annie dá um exemplo de uma cliente, que ela coloca o nome de Nick, uma sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do mundo. E apesar de ser literalmente uma das advogadas mais bem-sucedidas do planeta, diz que não se considera ambiciosa. E outra coisa que podemos observar é que as mulheres tendem a ser mais engajadas pela crença do impacto que possam ter e provocar e pela experiência do trabalho do que por medidas abstratas de posição e classificação. Não há razão para que aspirar ter um trabalho satisfatório e fazer a diferença no mundo não seja uma forma de ambição. Nenhuma razão para que a ambição seja automaticamente vista como arrogante, egocêntrica ou não confiável. A ambição pode ser definida de forma mais útil, como o desejo de maximizar seus talentos a serviço do trabalho que você considera valioso e recompensador. Escolher acreditar ao contrário ou fazer julgamentos negativos sobre a ambição pode se tornar uma forma de racionalizar a resistência. E o que não precisamos mais é resistir ao nosso próprio sucesso. Crença número 2. Ser uma boa pessoa significa não decepcionar os outros. Muitas mulheres que trabalhamos estão profundamente empenhadas em serem pessoas maravilhosas. Muitas mulheres com quem trabalhamos estão profundamente empenhadas em serem pessoas maravilhosas. Isso é ótimo, que ajuda a tornar o mundo um lugar melhor. Mas esse desejo, ele pode trabalhar contra você se for aliado a crenças de que ser uma pessoa boa significa nunca decepcionar os outros. O Dr. Marshall Goldsmith conta que trabalhou com uma consultora que era amada por toda a sua empresa. Não só pela empresa, mas pelos seus clientes, pela indústria. Ela era reconhecida como a Lina Maravilhosa. E ela recebeu convite de outras empresas, mas acabou recusando. E um dos motivos, porque não queria desmembrar a sua equipe. Ela se sentia responsável por aquela equipe. Em parte, claro que ela era esperta, ela sabia que se beneficiaria dos trabalhos daqueles que haviam criado ali dentro. Ela não imaginava que o que ela havia conquistado pudesse ser triplicado em qualquer circunstância, simplesmente por causa do seu próprio brilhantismo. Como muitos dos seus colegas claramente acreditavam sobre si mesmo. As propostas de trabalho fizeram ela pensar nos patrocinadores, nos líderes, nos clientes, nos amigos que se esforçaram ao longo dos anos. Como seria para eles a sua partida? Eles a veriam como uma pessoa ingrata, como uma pessoa injusta, como uma pessoa falsa, não confiável, traidora? Depois de muita angústia, ela decidiu recusar as ofertas. Claro que havia razões para fazer isso, mas o seu desejo de não decepcionar as pessoas para manter a sua autoimagem como uma pessoa maravilhosa atrapalhou a sua capacidade de analisar objetivamente os prós e os contras dessas ofertas. E a sua crença não deixou ela perceber que separar os seus próprios interesses das expectativas dos outros era crucial para a sua carreira, para a sua vida.
E essa crença ela é muito forte porque vem de um pensamento coletivo, cultural, social. E isso se tornou uma resistência para ela. E ela acabou se arrependendo da sua decisão, porque quando os membros da sua equipe partiram em busca de melhores ofertas, ela ficou numa situação de que ela deveria ter feito o mesmo. E a crença número 3, que as mulheres devem sempre ser modelos para outras mulheres. Marisa Mayer ainda era CEO da Yahoo quando engravidou de gêmeas. Espero que você lembre desse caso, porque para mim foi impressionante no sentido das exigências sociais para que sigamos exemplos, mesmo que esses exemplos sejam péssimos para a nossa realidade. No caso da Marisa, ela tinha liderado uma reformulação das políticas de liderança paternal da empresa. Claro, visando o bem-estar dos pais e da criança. Foi uma política mais suave. Mas quando foi dar à luz às suas bebês, ela anunciou que ela mesma tiraria tempo limitado para os partos e trabalharia o tempo todo. Imagina o que essa decisão causou. Uma tempestade de protesto, sendo a principal crítica de Mayer não estava sendo ou servindo como modelo, não apenas para os seus próprios funcionários, mas como disse um comentarista da imprensa, para todas as mulheres do planeta. Que tipo de mensagem isso envia? Ela está realmente retrocedendo para que todas as mulheres trabalhem nas suas licenças, negando que as necessidades próprias, a saúde, as suas condições, ou até mesmo o bebê que acabou de nascer. As mulheres não conseguem fazer suas próprias escolhas sem primeiro considerar o impacto potencial sobre todos que exigirem que outras mulheres tenham o mesmo comportamento. Isso é uma armadilha extremamente perniciosa. Para ser bem-sucedida em um emprego, enquanto tenta manter uma vida pessoal gratificante, é difícil o suficiente para qualquer uma, principalmente na exigência dessa cultura de trabalho de hoje. E esperar que essas mulheres também calculem decisões pessoais com base em como os outros a interpretarão, adiciona um fardo absolutamente pesado e extra. Certamente não é um fardo que se espera que os homens carreguem, mas as mulheres muitas vezes se encontram nas decisões e contratempos examinadas através da lente de modelo. Isso porque pode se tornar uma fonte de vergonha, de culpa e ao mesmo tempo em que coloca essas mulheres umas contra as outras. O fardo é particularmente intenso para as mulheres pertencentes, principalmente à minoria, de quem muitas vezes se espera que carreguem nos ombros as aspirações que não apenas de outras mulheres, mas de todo o seu grupo étnico ou racial. Manter essas crenças como uma crença central pode minar você. As crenças apontadas aqui têm uma raiz na expectativa da sociedade, de que muitas mulheres devem colocar as necessidades dos outros à frente das suas próprias necessidades. E essa expectativa começa muito cedo. Em geral, as meninas são recompensadas a serem atenciosas e obedientes, enquanto os meninos recebem mais incentivos para olharem para si.